Boa noite a quem chegou um pouquinho depois. Estou vendo que já mais colegas já acessaram também a nossa aula. Sejam todos bem-vindos. Tudo certo, pessoal? Todos bem? Parece que vocês estão com frio, né? Então tá, pessoal. Hoje eu vou pedir a gentileza para que a gente comece exatamente pontual às 7 horas, porque eu não sei se vocês deram uma olhada no material que foi postado lá no ambiente virtual, mas hoje é um material um pouquinho mais extenso e que a gente vai ter que acelerar um pouquinho para que a gente consiga ver tudo, tá bom? Então, ao final desse material, eu deixo uns minutinhos para que a gente possa conversar um pouquinho sobre a disciplina, alinhar algumas coisas, fazer a nossa chamada, mas então eu vou começar para que a gente consiga atender ao nosso conteúdo de hoje, tá bem? Para aquelas que eu não conversei ainda, desejo uma boa noite, uma ótima aula a todas. Sejam todos bem-vindos. Então, chegamos à nossa terceira aula, nosso terceiro encontro da disciplina de comportamento organizacional. Hoje nós falaremos sobre um assunto que, para mim, é um dos meus prediletos, tá? Porque falar sobre cultura organizacional é falar sobre o espírito da empresa, é falar sobre aquilo que muitas vezes a gente não enxerga, mas que constitui a base, o pilar de toda a organização. E por que falar sobre cultura organizacional é importante para que a gente entenda o real significado de uma organização? Porque, basicamente, pessoal, assim como as pessoas, assim como os seres humanos, as empresas, elas nascem com finalidades, com propósitos, né? E esses propósitos são fundamentais para determinar a existência dessa organização e determinar se a sua existência no mercado será uma existência com propósitos ou com poucos propósitos, digamos assim. Então, dando início, então, ao conteúdo de hoje, apenas um rápido feedback. Vocês estão conseguindo enxergar a tela? Tudo certo? Vocês estão me escutando bem? Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Pessoal, cultura organizacional, tá? Basicamente, nós temos aí dois conceitos que formam a cultura de qualquer organização. Quando a gente fala em cultura de organizações, nós nos referimos àquilo que completa a organização, aquilo que fundamenta a sua existência e qual é o propósito da sua fundação, do seu início, do seu nascimento, tá? Cultura é aquilo que está entranhado, aquilo que nasce com as pessoas, aquilo que muitas vezes nós não temos o poder de determinar, mas a gente acaba seguindo, a gente acaba tendo isso de uma forma tão clara, tão objetiva, que isso faz parte da gente. E nas organizações, nas empresas, isso não é diferente. Quando as empresas nascem, elas pegam um pouquinho dos conceitos, elas pegam um pouquinho daquilo que os seus fundadores, as pessoas que criam as suas bases, levam para dentro dela. Então, pessoal, cultura, tá? Trata-se do modo como a gente como a gente pensa,
trata do modo, daquilo que a gente faz nos nossos grupos, na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa nação. Trata dos nossos gostos, trata das nossas paixões, das nossas opiniões e faz com que, muitas vezes, a gente escolha determinados grupos baseado naquilo que a gente acha que é, de fato, que é o certo, aquilo que nos dá mais prazer. Também, pessoal, nos diz sobre as nossas tradições, nossos valores, as nossas crenças, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala que a gente não se mistura com aquilo que não nos completa, né? Basicamente, a cultura é isso, tá? Aquilo que a gente tem entranhado, que nasce conosco, e que a gente acaba fazendo sem perceber. Aquilo que determina a nossa identidade, aquilo que faz com que a gente mostre, de fato, o que a gente é. Tem um professor da Universidade de Manchester, ele é filósofo também, que ele tem uma frase que ele fala exatamente isso quando ele conceitua parte de cultura. Ele diz que cultura é o que todo mundo sabe, sem saber que sabe. O que ele quer dizer com isso? Todos nós, quando nascemos, nós nascemos com aptidões, nós nascemos com conhecimentos, com gostos que já vem entranhado no nosso DNA, que já nos compõe desde o nosso nascimento. O mesmo ocorre nas organizações, tá, pessoal? Uma organização perene, uma organização sadia, ela já nasce com um conceito de ocupar um mercado, e ao ocupar esse mercado, ela já tem bem definido qual é o seu objetivo. Isso, basicamente, é o que classifica uma empresa com uma boa cultura organizacional, daquelas empresas que nascem sem propósitos. Falando mais da parte de sociologia, a palavra cultura, ela indica conjunto de modos, pessoal, aptidões que são transmitidos de gerações para geração, tá? Membros de determinadas famílias, sociedades, tá? E com esse sentido, a gente acaba abrangendo conhecimentos, crenças, envolve também a parte moral das pessoas, fala de costumes, fala de leis, tá? E outras capacidades também que são socialmente adquiridas por todos nós. Pessoal, falando da parte da nossa realidade, da construção social, tá? Para alguns estudiosos, quando a gente fala na parte cultural, a gente diz que a gente pode definir a cultura de uma sociedade, ela pode ser definida por vários fatores, tá? Fatores econômicos, fatores sociológicos, fatores morais. Não quero aqui entrar em debate sobre o que um acha que é certo, o que o outro acha que é certo. Isso é muito pessoal e a opinião de cada um é muito importante também na construção dessa realidade, dessa rotina, dessa sociedade. Mas quando a gente fala, pessoal, na construção social, que a gente envolve indivíduos e também se misturam com a construção das organizações, a gente precisa levar isso em consideração. Quais são as origens desses indivíduos, aquilo que a gente traz conosco desde o nosso nascimento, quais são as nossas conquistas, as nossas lutas e as nossas derrotas. A gente tende a aprender um pouquinho com cada obstáculo, com cada conquista, com cada pedrinha que a gente vai atravessando no nosso caminho. Ainda sobre cultura, nós temos aqui algumas características que definem o que de fato é cultura. A cultura ela é adquirida por uma aprendizagem, tá? E não herdada por instintos. Ela é transmitida de geração para geração. Nós aqui moramos num estado que culturalmente ele é muito forte. Ele traz as suas origens, as suas raízes de uma forma muito, muito forte, está muito entranhado em nós essa questão cultural, né? Pelos hábitos,
pelo nosso linguajar, pelas nossas vestimentas, pelas nossas culturas de danças, enfim. Podemos dizer também que é a criação exclusiva, né? É um traço distinto da humanidade. Inclui a criação de materiais, de objetos materiais e não materiais das pessoas, apresenta estruturas duradouras, mas que também evoluem, e também podemos dizer que é um instrumento indispensável para buscarmos uma aptidão no nosso meio social, tá bom? Tornando assim mais solidificadas as nossas potencialidades humanas. Podemos dizer também, pessoal, que dentro de uma organização, nós temos, para formar uma cultura organizacional, alguns conjuntos de pressupostos básicos, tá? E é importante entender também que para a formação desse conjunto de pressupostos básicos, nós temos elementos que formam isso. Nós temos também um modo de percepção, como nós individualmente percebemos a realidade ao qual a gente está inserido. Como a gente faz e por que a gente faz. Também, quando nós falamos na constituição de uma formação de organização, aqui eu falo em espírito, tá? Mas entendam o espírito como modo de agir. Como que as organizações, aos quais nós também estamos inseridos, como elas estão constituídas? Qual é o seu real objetivo? Tá? E também falamos em modelos mentais, porque cada pessoa individualmente contribui para isso. Nesse slide eu deixei para vocês um link de um vídeo no YouTube que explica um pouco mais, resumidamente, essa questão. Eu posso mandar lá no grupo para vocês também, mas acessando esse material vocês vão ter um pouco mais abrangente esse assunto. Pessoal, ainda sobre cultura organizacional. Eu posso te dizer que é um conjunto de fenômenos, tá? De resultados de ações humanas, que podem ser vistas, visualizadas, dentro de um sistema, dentro de uma organização, tá? Schein, que é também um escritor muito conhecido, ele diz o seguinte, ele conceitua a cultura organizacional da seguinte forma: ele define a cultura organizacional como um conjunto de hipóteses, tá? Um conjunto de porquês. E por que não, quando a gente fala em hipóteses, a gente pode também dizer que é um conjunto de razões, de funções, que um determinado grupo inventou, tá? Criou, constituiu para que pudessem ser sanados, resolvidos os seus problemas internos, da organização, com o ambiente externo da organização. Schein, ele viu que esses dois elementos, internos e externos, eles podem ser conciliados, e que é muito importante para uma colocação de uma empresa num ambiente qualquer, onde ela possa estar inserida, que ela precisa resolver esses problemas, os problemas internos, tá? Solucionar problemas internos e fazer uma adaptação ao ambiente externo. Ele também diz, pessoal, o mesmo autor diz que esses pressupostos determinam, desenvolvem, tá? Um processo de aprendizagem para que a gente lide com problemas de adaptação e que a gente ligue esses problemas externos com os problemas internos. Uma vez que esses pressupostos estejam resolvidos e que a gente consiga conciliar, fazer uma melhor ligação desses problemas internos e externos, nós acabamos passando, nós conseguimos fazer uma ligação correta, tá? Para as pessoas que compõem o meu ambiente organizacional, tá? E assim, em relação a esses problemas, a gente acha as melhores formas de poder agir, de poder se adaptar a eles. Nós podemos dizer também, pessoal, que a cultura organizacional, quando a gente fala mais na parte voltada para a sociologia, nós temos também códigos formais e informais dentro das organizações. O que são esses códigos informais e formais? São evidências, tá? Que servem para identificar aspectos que têm impacto positivos e negativos no desenvolvimento da minha empresa. Quando eu falo em desenvolvimento organizacional, eu tenho que levar em consideração muitos aspectos, muitos elementos. E os códigos formais e informais, eles me dão essa amplitude para poder tomar as melhores decisões.
Ainda sobre a sociologia dessas organizações, eu posso dizer que quando a gente fala da ligação e do objetivo de uma empresa existir, estar inserida em um mercado econômico, em um contexto social e econômico, tá? Esses impactos, essas crenças, esses valores que a minha organização traz, elas têm ligação direta no comportamento das pessoas que estão inseridas nessa organização. E o fato de eu ter pessoas inseridas nessa organização me levam a ter uma preocupação por meu desempenho econômico e a forma como essas transformações têm impacto direto na minha organização. Pessoal, aqui a parte sociológica das organizações, ela se torna interessante, por quê? Porque uma vez que eu entenda o porquê da formação de uma organização, o porquê eu tenho essa preocupação, cuidado com o envolvimento daquilo que compõe a minha empresa, eu consigo ter uma ideia de como ela está organizada, como ela está inserida nesse mercado. E ao entender isso, tá, eu consigo dar o melhor direcionamento para os meus negócios, associando as funções básicas do meu negócio, que é de dar lucro, com a real existência dela nesse contexto econômico e social. Aqui eu vou pedir a gentileza para vocês para pular um pouquinho essa parte. Vai continuar aqui no material para que vocês possam ler e ter para buscar esse conhecimento um pouco mais a fundo. Mas eu não vou na aula de hoje me ater muito nessa parte mais sociológica, tá? Como aqui nós estamos falando com pessoas que somos tomadores de decisões, que temos que ter o cuidado, que temos que ter a preocupação com o trato de pessoas inseridas na minha organização, eu vou pular um pouquinho essa etapa e vou falar já dos ritos organizacionais. O que são os ritos organizacionais, tá, pessoal? E por que eles são importantes de se tratar nesse material? Os ritos organizacionais são aquelas atividades do dia a dia, da rotina das empresas, que expressam a cultura e a contextualização de determinados grupos que compõem a minha organização. Quando eu comparo as empresas, quando eu comparo a minha organização com sociedades e o modo como a minha organização está inserida nessa sociedade, eu crio ritos, tá? Esses ritos organizacionais, eles são classificados de 3 formas. Nós temos, ao constituirmos uma organização, o rito chamado rito de passagem. Nesse rito de passagem, eu posso dizer que é o momento em que eu inicio de fato a primeira etapa da minha organização, tá? Eu admito as pessoas que vão ocupar funções na minha organização, eu treino e ensino as rotinas diárias para essas pessoas. Eu tenho o rito de degradação, que é o momento em que etapas se encerram e que se iniciam novas etapas. Por exemplo, quando eu demito, por exemplo, um gerente de área, alguém que está mais inserido numa função mais de decisão, eu digo que eu tenho um rito de degradação. E também tenho um rito de confirmação, tá? Que são aquelas atividades que reforçam a identidade dos meus grupos sociais inseridos dentro da minha organização. Aqui, como exemplo, eu dei dinâmicas de grupos, tá? Quando eu reúno colaboradores que estão dentro do meu negócio e digo a eles, e dou a eles, melhor dizendo, eu confio a eles atividades que são importantes para a definição da identidade da minha empresa. Tenho ritos de reprodução, tá? Que são aquelas atividades que reforçam, que acrescentam a lógica da minha organização. Por exemplo, atividades de desenvolvimento organizacional. Eu tenho atividades de amenização de conflitos ou de redução de conflitos, que minimizam a ocorrência de conflitos em grupos, tá? E isso é muito importante que eu saiba trabalhar dentro do contexto organizacional, porque conflitos entre pessoas isso está muito inserido em nós, indivíduos, quando nós levamos crenças para dentro do nosso negócio, é natural que a gente acabe conflitando em ideias, em decisões. Para isso, eu tenho ritos de redução de conflito.
que inseridos nesse contexto de comportamento organizacional me dá uma amplitude para melhor resolvê-los. E também, pessoal, os ritos de integração, que são aquelas atividades que integram os meus colaboradores, como, por exemplo, jantares, almoços, festas de final de ano. Pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês daquilo que talvez seja o cerne desse conteúdo, tá? Que é a importância, desde o momento que eu constituo o meu negócio, desde o momento que uma empresa nasce, eu dou a ela um DNA de formação, tá? Para iniciar essa parte de desenvolvimento de cultura, de desvendamento de cultura, eu vou falar um pouquinho do histórico, tá? Quando eu falo do histórico da organização, eu preciso tentar recuperar, trazer à tona, tá? O momento da fundação do meu negócio. Eu preciso entender o momento que isso de fato acontece, tá? Você montar um negócio no momento em que a economia vai muito bem, é uma coisa. Você montar um negócio, você apostar numa ideia de negócio em meio a uma pandemia, é um momento totalmente diferente. Vocês concordam? Então, para isso, eu preciso entender, analisar qual é o contexto político, econômico, para verificar se as minhas metas, se os meus objetivos enquanto negócio, eles estão alinhados com a realidade. Como é que eu faço isso? Através de entrevistas, eu busco identificar momentos, razões que dão, de fato, fundamento para a minha organização, tentar entender se o momento é positivo, se é negativo, e quais as crises que as pessoas que compõem esse meu negócio já atravessaram e qual o seu histórico com isso. Trazendo novos membros para dentro da organização, pessoal, eu falo de um processo de socialização, tá? É importante tentar entender que, quando eu falo na produção e reprodução desse universo, da constituição dessa organização, eu trago elementos individuais para dentro da minha empresa que precisam ser entendidos para ver se estão nos conformes daquilo que eu estou propondo. Como é que eu faço isso? Através das minhas estratégias, eu tenho que ter, e mais para frente do conteúdo a gente vai ver, quais as ferramentas que a gente pode utilizar para isso, tá? Mas eu preciso ver se esse indivíduo ele está integrado com a organização e se ele transmite aquilo que eu estou buscando enquanto negócio. Como é que eu faço isso? Essas estratégias, elas são desenvolvidas, pessoal, através de programas de treinamento, eu coloco ele para aprender as suas funções com colegas, com pessoas que já estão mais habituadas, ok? Para que eu faça a integração desse indivíduo com o ambiente organizacional que eu estou propondo a ele. Pessoal, recursos humanos, ninguém melhor do que vocês que estão inseridos, nesse mercado e que são especialistas em entender o comportamento das pessoas, eu preciso ter política para definir, se o meu negócio, se dentro daquilo que eu estou propondo, eu estou utilizando as melhores ferramentas, as melhores políticas para contratação de pessoas e se essas pessoas de fato estão engajadas, se elas estão inseridas dentro daquilo que eu estou, de fato, buscando. Então, na política de recursos humanos, eu preciso mediar, eu preciso fazer uma relação entre aquilo que eu estou oferecendo dentro da minha organização enquanto trabalho e aquilo que eu estou oferecendo enquanto remuneração para aquilo. Tá? Eu preciso construir essa política. Essa análise, ela possibilita também fazer uma melhor associação daqueles ritos, que nós falamos anteriormente, ritos de passagem, ritos de desenvolvimento, tá? Basicamente alinhado com a política dos recursos humanos. Quando eu analiso essas políticas, quando eu defino-as, e eu chego à conclusão de que eu estou, de fato, utilizando as melhores ferramentas para recrutação, treinamento e tal, eu estou alinhando as ideias de contratação às ideias do meu contexto organizacional. Isso é muito importante para nós gestores, pessoal. Quando nós falamos em políticas de contratação, nós precisamos definir o que de fato nós estamos buscando, para saber quais são as melhores ferramentas a utilizar para isso.
A comunicação, pessoal, eu não preciso nem, acho que nem preciso me estender muito nisso, né? É muito importante que dentro de uma empresa nós tenhamos uma comunicação clara, objetiva, que nós tenhamos processos de criação, transmissão, né, daquilo que eu estou buscando, dos meus propósitos, das funções de cada setor, né. Aqui eu dou exemplo de estudos de casos, né, nós temos estudos recentes que identificam modelos de comunicação que têm obtido bons resultados entre empresas e colaboradores, tá? Nós temos algumas formas de melhorar a comunicação, esse processo de comunicação dentro da empresa, criando, por exemplo, cargos, colocando pessoas mais auditivas para levar a cultura da empresa para o restante dos colaboradores. É muito importante que esses gestores que estão em contato com os demais colaboradores tenham acesso direto a eles e que escute as demandas que a empresa, que os seus colaboradores estão trazendo para alinhar cada vez mais também as ideias, né? Tentar ouvir as ideias, ouvir as questões que busquem dar um direcionamento para as suas rotinas, para as suas atividades. Eu concluo a minha fala sobre o processo de comunicação dizendo que é muito importante ouvir. Nós temos que ouvir aquelas pessoas que estão também fazendo parte desse processo interno de comunicação das empresas. No processo de trabalho, pessoal, nós temos elementos que devem ser levados em conta, elementos que compõem a parte tecnológica, social, tá? E eu preciso gerir, administrar quais são os rendimentos que esse processo está dando para a minha organização. Como é que eu faço isso? Através de análise, eu posso fazer relações entre poderes, entre funções desenvolvidas no interior da minha organização, tá? Nesse processo investigativo, onde eu alinho as funções desenvolvidas com a cultura organizacional, eu acabo criando elementos para definir uma identidade organizacional. Para isso, pessoal, eu preciso ter o meu direcionamento, eu preciso definir, melhor dizendo, a forma como eu estou determinando as políticas da minha empresa e a forma que eu estou passando isso para aquelas pessoas que compõem essa organização, tá? Como é que eu faço isso? Eu tenho elementos que me possibilitam instrumentalizar a relação de poder, tá? Eu posso, com isso, analisar as relações desses agentes que estão compondo esse ambiente para ver se esses processos de trabalho, estão alinhados aos propósitos da organização. Como eu falei para vocês anteriormente, antes de nós iniciarmos a aula de hoje, nós temos bastante conteúdo, e por isso até que eu estou dando uma certa acelerada para que a gente consiga falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Então, eu gostaria apenas de reforçar, por uma limitação do tempo do Zoom, caso o nosso link venha a cair, em seguidinho eu passo para vocês o link 2 para a gente poder dar continuidade na nossa aula de hoje e depois fazer a chamada também, tá ok? Dando seguimento, então, pessoal, após a questão de como eu organizo os meus processos de trabalho, eu falo de uma outra tangente, de uma outra característica importante dentro do desenvolvimento da minha cultura organizacional, tá? Que é falar sobre a verdade, aquilo que norteia os meus propósitos enquanto organização, tá? Conceituando a palavra verdade, ao longo dos séculos, né, nós temos 3 percepções diferentes. A origem dessa palavra, ela vem da Grécia Antiga, um termo chamado aletheia. Aletheia significa verdade, tá? Por que eu faço uma inicialização nessa palavra? Por que a verdade é importante na conceituação, na criação da minha cultura organizacional, tá? Ela é um termo, pessoal, que acaba sendo uma descoberta progressiva da realidade. O que de fato ocorre dentro da constituição da minha cultura organizacional e como eu transmito isso para aquelas pessoas que compõem esse ambiente, tá? Verdade, ela aos poucos, ela
ela transcende questões que são muito importantes na definição das funções e das metas do meu negócio. Ainda sobre a conceituação do termo verdade e da relação que ele tem na minha cultura organizacional, eu ainda falo um pouquinho sobre a questão da origem, tá? Mas aqui eu vou pular um pouquinho, vamos seguir para a gente continuar falando sobre dois valores importantíssimos também na minha constituição de ambiente cultural. Depois de nós definirmos a verdade e a importância dela nas nossas organizações, nós vamos falar de duas tangentes tão importantes quanto e que precisam fazer parte da composição do meu ambiente cultural. Quando eu crio, pessoal, quando eu constituo uma organização, quando eu constituo o meu negócio, preciso definir uma função, tá? Além de função enquanto negócio, eu preciso estar alinhado com as questões de valores e com as questões morais que esse meu negócio vai transcender as pessoas que fazem parte a ele, tá? Após a gente conhecer um pouco mais sobre os elementos culturais e também sobre a importância da verdade, eu preciso também entender que quando a sociedade passou a ser tomada por grupos de pessoas, nós começamos a entender a importância de valores e questões morais, tá? Por que eu falo isso? Porque uma organização também é um grupo de pessoas, tá? E uma vez que eu tenha definido que eu preciso levar para dentro desse ambiente organizacional a importância dos meus valores e das minhas questões morais, eu consigo definir da melhor forma o meu ambiente cultural. Como é que a gente usa, como é que a gente faz uso da verdade e da moral dentro do ambiente organizacional? Nós temos práticas, pessoais, rotineiras, tá? E que muitas vezes a gente utiliza essas práticas para a tomada de decisões. Então, as nossas organizações, ser alinhadas culturalmente desde a sua constituição com a cultura organizacional, com a verdade nos fatos, com a questão de valores e morais, a gente tende a tomar decisões, né, levando em consideração elementos que fazem parte dessa organização, de uma forma mais, que transcende mais aquilo que eu coloco na constituição da minha organização, aquilo que eu preciso demonstrar, aquilo que eu preciso levar ao mercado quando eu constituo o meu negócio. Essas normas, pessoal, essas normas que eu crio desde a constituição do meu negócio, nós chamamos de valores morais, tá? Meios morais são aqueles valores que eu levo, que eu manifesto, tá? E que eu trago comigo desde do meu nascimento. Eu preciso levar para dentro do meu negócio, quando eu constituo a minha organização, esses valores, para que a minha empresa não perca, nesse meio do caminho, o seu real propósito de fundação. Como é que eu acrescento os valores nos compromissos morais da minha organização? Tá? Os valores, eles expressam, pessoal, os sentimentos, os propósitos que as nossas vidas têm e que estão alinhadas aos propósitos das nossas empresas, tá? Os valores são as nossas bases, aqueles compromissos que a gente assume quando a gente toma as nossas decisões. Então, para conceituar um pouquinho mais sobre valores, um valor, tanto um valor moral quanto um valor, qualquer tipo de valor, um valor, aquilo que a gente leva, que a gente traz conosco para dentro da nossa organização, ele é um ato moral, tá? E ele faz nos escolher entre várias atitudes, vários atos possíveis e que nos dão preferência para a tomada de decisões. Por que a gente escolhe determinada situação em detrimento a outras? Porque nós temos preferências. E essas preferências por A, por B, por C, que farão
com que as decisões que a gente toma dentro da nossa organização tenham sentido e que espalhe esse sentido na forma organizacional. Quando eu falo em valores morais, tá? Eu posso dizer também que os valores, eles estão relacionados com a cultura, não só a cultura organizacional, mas com a cultura enquanto nós indivíduos. Aquilo que nós queremos transcender para a sociedade, aquilo que nós buscamos quando nós, por exemplo, contratamos uma pessoa. De forma geral, aqui eu dou um exemplo, tá? Nós temos outros países, né, que têm os seus valores morais caracterizados como, por exemplo, valores no valor, valores na precificação, valores nas questões econômicas, enquanto outros países não levam tanto assim, não dão tanta importância para valores financeiros e acabam dando mais importância para valores culturais. Por exemplo, os países orientais, né? Aqui eu dou um exemplo. Nos países orientais, vamos pegar especificamente a China, tá? Na China, eles têm atos, eles têm culturas que muitas vezes vão contra culturas de países ocidentais. Não cabe a nós criticarmos se eles estão certos ou se eles estão errados, certo? Mas, num ambiente cultural, nós temos que ter valores que norteiam toda uma sociedade. Eu não posso, por exemplo, na constituição do meu negócio, não dar valor à valorização de pessoas, por exemplo. Eu não posso não dar valor à não preservação dos recursos ambientais. Ok? Por isso que a definição de cultura ela é muito importante nessa definição dos valores morais do meu negócio também. E já que falamos em moral, e já indo para a reta final do nosso material, pessoal, moralidade, em sociologia, trata daquilo que eu trago como aquilo que eu sou de fato, tá? Quais são os meus valores enquanto indivíduo? Quais são os meus valores enquanto empresa, enquanto gestor, tá? Então, eu posso definir, pessoal, que a minha moral, que a minha moralidade, ela está basicamente definida naquele conjunto de práticas que eu tomo dentro do meu negócio. Aqui. Paramos aqui, né? Falando na parte moral do meu negócio. Podemos seguir? Todos estão enxergando o material? Sim? Então tá. Aqui como um exemplo clássico, quando eu falo de moralidade, moralidade conceitua também, pessoal, aquilo que eu sou, tá? E como eu também interpreto algumas questões na minha vida, no meu dia a dia, na minha organização, tá? Como exemplo, eu dei o exemplo de Reduza. Vocês já devem ter visto esse exemplo em algum lugar, né? Moral, então, pessoal, é um conjunto de normas, tá? Aquilo que eu aceito livremente, tá? E que me regula enquanto indivíduo, tá? Aquilo que eu permeio, aquilo que eu preciso integrar enquanto membro de uma sociedade. A parte da ética, eu gostaria de dizer o seguinte, que a parte ética, ela é, talvez, o elemento mais importante na constituição da minha cultura de organização. Por quê? Porque quando eu permeio a ética naquilo que eu faço, tá? Eu preciso buscar as formas mais corretas de atingir os objetivos da minha organização sem esquecer que eu estou inserido no ambiente onde outras empresas também estão inseridas e que eu não posso esquecer daqueles elementos básicos de constituição, de mercado, de sociedade, e que esses elementos são importantes na definição do meu negócio e principalmente na forma como eu faço esses negócios, tá? A ética como disciplina, ela surgiu na Grécia, por Aristóteles, e ele diz que o objetivo
da ética enquanto ciência, enquanto classificação, ela determina, pessoal, qual é o bem supremo, né? Qual é a finalidade, enquanto nós, pessoas, da nossa existência, né? Como pessoas, como membros de sociedade, como colaboradores dentro de uma organização, tá? Aristóteles nos classificou como um animal social, né? Nós somos uma raça que tem a capacidade de integração entre nós mesmos. E nós temos a facilidade de entendermos qual é a nossa finalidade enquanto membros participantes de algum conjunto, de alguma sociedade. Ele diz o seguinte, que o homem é um ser no mundo que só realiza sua existência no encontro com outros homens. E que a gente consegue entender que as nossas ações, elas têm consequência nas ações de outras pessoas também. Olha a importância de eu entender e de eu saber classificar, né, a importância da moralidade, da verdade, da ética no meu elemento de constituição de empresa, né? Se torna muito importante na definição dos meus objetivos também. Aqui eu vou avançar, pessoal, que ela traz uma breve reflexão também, ainda sobre a ética, dentro do nosso contexto organizacional, tá bom? Basicamente, pessoal, para concluir, após falarmos sobre esses elementos que são importantes na definição do meu ambiente corporativo, organizacional, ao definir quais são as minhas funções de organização, ao definir as minhas políticas de integração desses indivíduos que fazem parte desse contexto, eu preciso ter algumas normas, algumas regras que permeiem esse sistema, tá? Quando eu defino a minha cultura enquanto empresa, a minha definição corporativa, eu preciso levar em consideração aquilo que eu trago como moralidade, aquilo que eu, enquanto indivíduo, prezo, né? Se eu não levar esses valores para dentro da minha empresa, bem possivelmente que a minha empresa não vai ter delineado os seus objetivos com base naquilo que eu estou trazendo para dentro dela. Ok, pessoal? Eu deixo para vocês também, lá no ambiente virtual, mais um material que tem mais algumas informações para a gente aprofundar um pouquinho mais nosso conhecimento acerca do que foi passado hoje, tá bom? E eu deixo agora alguns minutinhos, caso alguém queira fazer alguma complementação, caso alguma de vocês queira tirar alguma dúvida sobre o que foi passado, por favor. Adriane? Não? Nossa colega que está começando hoje. Tudo certo? Não? Vitória? Está entendido, pessoal, a importância de nós definirmos esses elementos na constituição da nossa cultura organizacional e por que é importante eu não só saber classificá-lo, mas eu entender a sua real importância dentro da minha organização? Certo? Então tá. Com isso, eu vou entender então que vocês conseguiram absorver o conteúdo que foi passado hoje e que não gerou nenhuma dúvida, tá bom? Mas caso surja alguma dúvida, num segundo momento, após vocês analisarem mais a fundo o nosso material, eu permaneço à disposição por e-mail ou pelo grupo de WhatsApp, por favor, fiquem à vontade. Gostaria de fazer uma pergunta também em relação à aula passada. Vocês assistiram o filme Tempos Modernos? Conseguiram assistir? Entenderam qual a importância da mensagem que o autor tenta trazer naquele filme? Nós falamos na força de trabalho no encontro anterior, né? Eu acho que esse Que eu não olhando ainda, mas eu vou ver se faço isso no feriado. legal. É importante. Eu aconselho você fazer sim, porque você vai entender que acho que a mensagem que o autor quis trazer ali tem tudo a ver com aquele conteúdo que a gente trabalhou na aula anterior, tá? Então, deixo aí um convite para que vocês assistam
E tentem tirar também as conclusões de vocês. Acho que só vem agregar naquilo que a gente vem falando nos últimos encontros. Tá bom, pessoal? Sempre um prazer estar aqui com vocês nas terças-feiras. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a parte da cultura organizacional. E volto a dizer, né, caso vocês tenham algum questionamento, por favor, né, fiquem à vontade para fazê-lo assim que acharem necessário. Eu vou fazer a chamada ligeirinho, tá bom? Peço para que aqueles que não estejam com a câmera aberta, que abram rapidinho, como determinação da escola, só para a gente fazer a nossa chamada. Andressa Adiers, está? Não? Elisete Moura. Elisete, não? Eu acho que ela estava anteriormente, talvez ela não tenha conseguido acessar o link 2, mas eu vi que ela estava presente na aula antes também. Jalusa. Jalusa está? Não? Sim, tô. É que tinha caído minha conexão. Tá certo, Jalusa. Tranquilo. Juliane Miller. Aqui. Perfeito, Juliane. Luciane Rabuski. Não? Gente, estou aqui. Ah, desculpa, Luciane. Já coloquei presença para você. Patrícia de Mello. Oi. Oi, Patrícia. Perfeito. Vitória Alves. Aqui. Tô vendo a Vitória ali. Caroline Gonçalves. Não. Kátia Câmara. Tô vendo a Kátia aqui. Tá certo. Tá bom esse chimarrão aí, Kátia? Tá bem bom. Então tá certo. Ellen de Oliveira. Aqui. Ellen da Cruz. Aqui. Ok, Ellen da Cruz. Ok, já visualizei ela. Ok. Daniela dos Santos Nova. Aqui, professor. Boa noite. Boa noite, Daniela. Boa noite. Jane. Aqui. Tudo bem, Jane? Estou te vendo também. Sara Camargo da Silva. Sara, não? Tiago Guilherme da Silva. Também não, Tiago. Tiffany Wagner. Tiffany não está? Josiane Xavier. Josiane não? Tainá de Moura Nova. Tainá está? Eu aqui. Tainá, ok. Carmen Nova. Carmen não? O Wetzel não tenho visto ele nas últimas aulas. Até tem que ver com a secretaria do curso se ele, porventura, não tenha desistido. Ele é meu aluno em outra disciplina também, ele não tem participado mais. Mas, enfim. Jéssica Pique. Ok, Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Tudo. Liliana Croce.
Não? Sheila de Souza. Sheila não? E a nossa nova colega, começando hoje, Adriane. Já estou vendo que a Adriane permaneceu conosco. Volte até o final. Ok, Adriane, eu vou entrar em contato contigo para a gente combinar certinho daí, para nós tá, ok. falarmos sobre os primeiros, nossa aula 1 e 2, tá? Para que tu não fique Tá, ok. sem conteúdo, tá bom? Tá certo, então. Legal. Pessoal, esqueci de alguém? Todos foram chamados? Então tá certo. Eu me despeço de vocês, agradecendo a presença de todo mundo, tá bom? E permaneço à disposição de vocês para qualquer dúvida que tenha permanecido. Tenham todos uma semana com feriadinho, né? Para muitos um feriadão, para mim é só um feriadinho, na sexta eu trabalho, mas está valendo. Vamos aproveitar esse frio aí, botar o melhor dele, né? Faz parte. Tá bom, pessoal? Fiquem todos bem. Certo. Boa semana para todo mundo. Grande abraço. Tchau. Tchau. Outro. Tchau, tchau.